dizer uma coisa para vocês. O bom é o papo de bastidor. Isso é que é bom. Mas olha só, Baldasso, Kleber, Júnior Maicá, nesse nosso bairrista FC, a gente olha para a rua, que todos nós velhinhos estamos confinados, evidentemente, mas a gente olha para a rua, tem aquela chuvinha. Duvido que nenhum de vocês não lembre lá do tempo em que era guri, ou piá, ou moleque, como se diz no centro do país. Porque lá no centro do país, o pessoal de Rio e São Paulo, se a gente fala em piá ou guri, eles não entendem o que é. Para eles é moleque. Mas eu duvido que nenhum de vocês não lembre, assim, quando era guri, quando era piá, jogar futebol com chuva. Era ou não é um negócio, era um negócio maravilhoso? Não, era um negócio fantástico. Brincar na chuva em si era um negócio fantástico. Eu lembro de coisas assim, cara. A gente brincava naquela água que corria na sarjeta, no meio-fio, assim. Hoje em dia, as crianças que não saem de dentro do apartamento não podem fazer nada. Se elas tocar o pé numa água daquelas da rua que a gente tocava quando era guri, eles eu acho que ficam doentes 5 anos seguidos, cara. Era praticamente se jogar na água do esgoto que vinha passando com a chuva. E a gente brincava e não estava nem aí, cara. Não acontecia nada. Era um troço fantástico. Fazia questão de parar, fazia questão de parar na poça e sapatear, né? Isso, a melhor isso. coisa. Aí caía raio, trovoada e tudo, e tu lá no campo jogando futebol. Coisa maravilhosa, né? Hoje, qualquer variação de tempo, o cara tá todo entrochado, assim, todo torto, né? Morrendo de medo. Naquela época, tu jogava bola de manhã, de tarde e de noite, né? Tu chutava um portão, arrancava a tampa do dedo, não tava nem aí, botava passava uma água e botava um paninho e ia jogar de novo. Hoje não tem mais condições, né? Pés descalços. E outra coisa, daqui a pouco entrava uma felpa enorme e tu pegava uma agulha para tirar aquele negócio que estava crescendo dentro do pé. Tu sabe, Benfica, que hoje a injeção para o tétano, ela é uma só, tu faz uma vez na vida só, né? Na minha época, cada vez que tu enfiava um prego enferrujado no pé, tu tinha que tomar a injeção do tétano. Cara, eu não vou mentir para vocês, eu acho que eu tomei umas 12 vezes a injeção para o tétano. O que quer dizer, Kleber? Tem um amigo, Dagoberto, né, que jogava comigo na várzea aí, e o Dagoberto ele não tinha carro, então eu passava e pegava ele no caminho para ir para o campo. Aí tinha um dia mas aí tu já não era guri, né? Não, agora. Já era um mas senhor, a respeito da chuva, Silvio. Ah, bom. O Dagoberto estava um dia que nem hoje, disse, tá chovendo, campo molhado, é bom para dar um carrinho, né? Vai ser um baita do jogo. Aí tinha um sol, né? Clima de primavera, olha só que temperatura boa aí, não tá chovendo, vai ser bom, mano. O Dagoberto, qualquer tempo era bom para jogar bola. Então, cadê o Maicá? Tá aí, Maicá? Não, o Maicá é guri de apartamento, o Maicá é outra turma. O Maicá brincava de bolinha de gude no carpete, é outra coisa. Será que era isso? Mas não pegou chão batido, então. Como é que é teu nhaque? Deixa eu ver. Como é que é teu nhaque? Viu? Não sabe nada de bolinha de gude. Adorava o futebol com chuva ou não? Principalmente para ver na TV. Sim. O Maicá, o Baldasso, o Maicá em Cachoeirinha, jogando futebol ali, quando ele se irritava, ele dava um balão na bola e ela caía na freeway. E aí, quem é que ia buscar?
Eu fico imaginando o seguinte: quem está nos assistindo agora, todos estão lembrando de alguma passagem deles quando eram guris, quando eram piás para jogar futebol. Futebol com chuva, por exemplo. Lá em Osório, Kleber, porque o campo ele ia aparecendo, como nós falamos esses tempos aí. A todo momento aparecia o campo. Se o dono do teu campo via ali, ó, não tem mais jogo a partir de hoje, dizia isso de manhã, de tarde já tinha um outro campo de futebol. E lá a gente tinha um campo cuja divisa era com um cemitério. Só tinha um muro do cemitério. De um lado o campo, de outro lado o cemitério. Quando a bola era jogada para o cemitério, cara, cada um se perguntava, quem é que vai buscar essa bola? Todo mundo, imagina, todo mundo, 12 anos de idade, tinha medo de pular o muro para cair no outro lado do cemitério onde a bola caía. Mas até esse tipo de experiência a gente vivia, tal era a loucura por futebol naquela época, né? Era uma loucura. Eu tenho uma outra experiência meio doentia, que eu sou do tempo que o futebol do salão era jogado com aquela bola pesada, né? E tu não podia fazer gol de dentro da área. E aí a gente jogava, assim como os campos que tu ia descobrindo, né, nos arredores, a gente ia jogando em todas as quadras, e naquela época não era parqueira, futebol do salão meio que no cimento pintado, né? E aí a gente jogava bola na chuva com aquela bola de futebol do salão. Deveria ser um espetáculo para o goleiro. Não, e aquela bola é o seguinte, aquela bola molhada, ela pesava 6 vezes mais do que o peso normal dela. Olha, levava uma bolada daquela nos peitos, estava feito o tratamento médico, né? Era uma tatuagem, praticamente. Tudo isso por causa da chuva, e depois às 5 da tarde, aquele café com bolinho frito. Eu não sei nem a que horas nós vamos conversar sobre os programas, sobre outras coisas aqui. O futebol, a dupla Grenal, a pandemia. Mas, por enquanto, tá essa loucura. E eu estou imaginando um bolinho frito com o café, viu, Maicá? Café da tarde às 5 horas. Fugiu. Maicá fugiu. Ele não pegou. Foi a gente falar que ele não jogava bola que ele ficou bravo. Magou? Não, o Maicá tomava assim da tarde whey protein. Tomava barrinha de cereal, guri de apartamento. Sabendo ler é uma barbada. Mas não sabia, né? Fui avisado aqui que tava minha voz aqui. Só vocês estavam ouvindo, o pessoal na TV não estava ouvindo. O mundo não estava ouvindo, Maicá, Kleber. Mas agora tá realimentando esse som do Maicá. Tá reverberando. Tá ruim isso aí, Maicá. Vocês estão me ouvindo bem agora? Como é que tá aí? Não, tá reverberando. Tá dentro de um cano de PVC. Parece o Cid Moreira lendo a Bíblia. Conclusão, teu melhor momento hoje no programa vai quando tu ficar calado. Então eu quero propor um negócio aqui para vocês, nesse momento em que a dupla Grenal está treinando dentro do possível, das medidas necessárias. Hoje o Inter não treinou, hein? Por quê, Kleber? Por causa da chuva? Tá tudo ao ar livre lá, o Internacional cancelou o trabalho. O Grêmio treina em dois turnos, foi mantida a programação, né? O grupo de jogadores é dividido em 6 turmas, né? E o preparador físico dá o trabalho. E no Internacional, a informação bem cedo é de cancelamento do treino por causa da chuva. E como vai chover amanhã também, Silvio, acho que o Internacional vai ficar 2 dias sem trabalhar. Não, e o seguinte, né? Vem um inverno danado, talvez, pela frente, rigoroso, com frio, com vento, com chuva. Hein, Baldasso? Como é que vai ser esse tipo de treinamento daí? E vai ter que ser, né? E não pode nem ir para o vestiário tomar banho depois. Eu não sei como é que os jogadores estão fazendo, mas eu acho que eles estão entrando no carro e indo embora, né? Para tomar banho em casa, porque não pode usar o vestiário, né? Chega fardado e sai suado. Tava fechado aqui. E tu tá falando com a gente, Maicá, é isso? Tá vazando aqui, não. Tá vazando. Agora o Maicá não está nos ouvindo, ele não está sabendo que a gente está ouvindo. Está melhorando. As providências que o Maicá está tomando tá fazendo a coisa melhorar a cada instante. Mas, ô Baldasso, esse negócio do jogador chegar no carro, treinar, não tomar banho e ir para casa, me lembra tu também, quando era piá. Ia para casa, jogava futebol, sujava os pés, feijão preto, e não tomava banho. Banho só sábado.
Cara, se a mãe se descuidasse, ia dormir com os pés sujos e ia direto. Mas não tinha nenhuma dúvida disso. E tinha um detalhe, né, Silvio? Tu ia pro banho a hora que a mãe mandava, mas depois tu tentava voltar a jogar bola, né? O dia que tu conseguia dormir sem precisar tomar o segundo banho, era uma vitória, tu dormia feliz, né? Coisa boa quando a gente só tomava banho no sábado. Ô, Maiká, tu tá aí, Maiká? Não tá. Porra, mas o homem desistiu do programa hoje, rapaz. O que tá acontecendo? Ô, Silvio, oi, fala, Kleber. A Universidade Federal do Paraná divulgou um estudo, né, que coloca aí como duas informações importantes a respeito do futebol em tempos de coronavírus, né? Uma delas é que o futebol com torcida só em 2021. Não é uma grande novidade, porque isso já era uma projeção que a gente fazia, né? Mas, né, o estudo vê que, ou coloca, né, que isso só será possível com o desenvolvimento de uma vacina. E o outro estudo, outra informação desse estudo da Universidade Federal do Paraná é que dentro da atual situação brasileira, futebol em termos de competição de campeonato só em agosto. Então, se isso se confirmar, aí teremos 3 meses, né, 3 longos meses de conversa, expectativa, projeções e nenhum campeonato. Salve o sul-coreano e o alemãozão. E voltando só em agosto é quebradeira, né, gente? Voltando só em agosto, vai demorar uns 4, 5 anos para recuperar. Sim. Baldasso, porque se volta em agosto, por exemplo, e tem quebradeira, mas se volta o futebol em agosto, que tipo de competição seria realizada? Cara, três meses. Olha, uma realidade. Tá vazando, Edu? Tá vazando tudo aí, Edu. Tá vazando tudo, Edu. Ô, Benfica, as competições que a gente pode projetar a partir de agora serão em moldes diferentes e muito provavelmente em sede única, Benfica. O gauchão vai ter que ser jogado, se for jogado, numa sede única. O campeonato, a Libertadores da América, eu vi ontem uma coluna do Noriega, da Sport TV, e ele foi cirúrgico, e ele tem toda a razão, que o grande problema para a volta da Libertadores da América é o Brasil. É o Brasil, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Nós temos vários países dentro do Brasil. Nós temos hoje um Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem times na Libertadores da América, que vive uma situação razoavelmente controlada. E aí tu tem a região sudeste, que tem um monte de time na Libertadores, vivendo um caos. Então, assim, como é que tu vai definir qual é a condição do Brasil para voltar à Libertadores da América se tu tem vários Brasis dentro do Brasil? Então, Benfica, é sede única, Benfica. E eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ter que ser mudado a fórmula também e ser disputado num período de 25, 30 dias em algum lugar. Não vai haver outra solução. Era isso que eu ia falar. Aí tu tem 3 meses para realizar Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. E vamos combinar uma coisa aqui, Libertadores não vai ter mais esse ano, né? Hein, Kleber? A não ser que se juntem todos num país só e disputem em 25 dias um grande mata-mata. Sim, mas ainda vão depender de abertura de fronteiras. Também. Então, Kleber, tudo isso, como realizar tudo isso? O Campeonato Brasileiro tá para a CBF como a Libertadores está para a Conmebol, né? São 2 campeonatos que no momento são inviáveis, né? Pela diferença que existe de território para território. Aqui no Brasil, esse relato que o Fabiano faz, né? A gente está percebendo a situação do Amazonas, do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, em relação ao Rio Grande do Sul e boa parte da região sul do estado é diferente, né? E aqui na América do Sul tem países que foram muito mais previdentes e rigorosos no controle lá no começo da pandemia, né, que fecharam as fronteiras, que se protegeram, bem diferente do Brasil, que ficou por último, né? E o Brasil tem fronteira com 7 dos outros 9 países do continente. Então é uma situação bastante complicada, né? A Conmebol fica adiando, e um é refém do outro, né? Essa relação do Campeonato Gaúcho também é meio parecida, porque os clubes esperam a federação não sabe o que faz, porque tem uma orientação da CBF que os campeonatos regionais têm que ser realizados. Quanto mais adia, pior fica aqui no Rio Grande do Sul, porque está chegando o inverno, começou a chuva, né? As UTIs vão começar a ser lotadas por causa das doenças do nosso rigoroso inverno. É uma situação meio complicada, né, Silvio? Hoje tem mais uma videoconferência da federação com os clubes da primeira divisão. Tem algumas pautas que já são recorrentes, né, e eu estou vendo o Internacional muito interessado em concluir esse campeonato gaúcho.
Internacional, por exemplo, é o time que propôs sede única, é o clube que se dispõe a colocar todas as suas instalações para que os outros clubes do interior venham jogar aqui na capital. Eu não estou falando só em termos de campo de jogo, mas também colocar à disposição de algum clube, por exemplo, o CT de Alvorada como concentração, um time que tem uma viagem mais longa, como o Ipiranga de Erechim, como São Luís. Tem que discutir se o campeonato vai continuar, se o Caxias vai ser declarado campeão, se vai ter rebaixamento ou não, mas é tudo em hipótese, porque a gente não tem ainda uma previsão a médio prazo que seja, se o campeonato sai ou não sai. Tem times que já estão desistindo, né? Tem clubes que já se manifestam contrário à realização do campeonato, e poucos ainda estão dispostos a disputar o campeonato. Agora sim. Tá ótimo. Agora sim. Estamos ansiosos aqui. Pode falar, Baicá. Bom, é um campeonato que está reiniciando, né? Mas não temos como considerar a Alemanha uma referência para a gente, até pela maneira como... Cara, a Alemanha testou muita gente. A Alemanha, desde o começo do processo, testou gente pra caramba, velho. Então, para eles terem adquirido essa segurança para o retorno do futebol, é com um embasamento técnico muito importante que o Brasil não teria condições de fazer no momento. Federação Catarinense, Silvio, teve uma reunião hoje com o governo do estado, né? Santa Catarina e Paraná foram os estados que se manifestaram de forma pioneira nessa retomada das competições, dos campeonatos estaduais, inclusive motivando que Grêmio e Internacional retomassem os treinos e encarassem a situação de momento que estão enfrentando, aí praticamente treinando isolados em relação aos outros times da Série A. Hoje teve uma reunião da Federação Catarinense com o governo de Santa Catarina, e o governo vai estabelecer uma comissão para definir a volta do campeonato catarinense. Então, o campeonato catarinense deve ser o primeiro a ser retomado, e a previsão é que comece em junho. Já é uma posição diferente em relação a final de abril, né? Naquela situação, Santa Catarina ensaiou a volta e o governo disse, nesse momento, nenhuma chance, pode tirar o cavalinho da chuva. Agora não, está sendo criada uma comissão para retomada das atividades nos clubes, né? E aí acho que Santa Catarina vai ser o primeiro estado a ter futebol nessa temporada, mas a previsão é para junho, mas lógico, né, que essa é uma situação parecida aqui com o Rio Grande do Sul. Se projeta, mas de oficial, por enquanto, não tem nada. Outra coisa, gente, para que se pense a gente aqui estabelece uma tendência de sede única. Talvez para os regionais ainda se consiga resolver de outra forma, mas vamos pensar depois, para tu voltar a um campeonato brasileiro, que envolve vários estados do país em condições diferentes, para tu jogar uma Libertadores da América, para tu jogar uma Copa do Brasil. Porque assim, gente, não adianta a Libertadores da América chegar à conclusão que quer fazer em sede única e ser disputado todo o campeonato num mês, tipo, sei lá, outubro, e o brasileiro ser de pontos corridos. Porque tu não pode abandonar, todo mundo abandonar o campeonato brasileiro durante um mês. Então tem que haver uma unificação pela Conmebol que envolve uma forma de jogar a Libertadores que case com a forma de jogar os campeonatos nacionais em cada país. Porque se tu vai fazer uma Libertadores em sede única e ocupar o mês inteiro para ela, esse mês tu não joga brasileiro. Tu vai ter que fazer um brasileiro ou sede única, ou não sei como, mas em outro período. É um jogo de xadrez, cara. É um jogo de xadrez. Faltando umas peças, né, Baldasso? Muitas. Olha aqui, eu acho que a gente está com esse programa no ar praticamente há 2 meses. Eu acho que começou no dia 16 de março.
Porque no dia 15 de março teve aquele jogo do Grêmio contra o São Luís com portão fechado e do Inter contra o São José com portão fechado. Foi isso, né? 15 de março, um domingo. No dia 12, uns dias antes, o Grenal da Libertadores da América. Então, eu acho que nós estamos com... Até porque, a partir eu acho de que 15... na semana seguinte a gente ainda fez alguns dias de programa no estúdio. Que dia foi o Grenal? Não, porque foi 12, porque eu acho que a partir do dia 15 eu não saí mais de casa, fui proibido de sair de casa. Ó, tu já passou de 60, não pode sair de casa. Então eu tô achando que foi no dia 17. Mas de qualquer maneira, Kleber, a gente está indo para 2 meses. E eu lembro que quando rigorosamente o futebol parou e a gente começou a fazer esse trabalho home office, era um momento em que algumas coisas na dupla Grenal, em termos de escalação, estavam se definindo. Por exemplo, no Grêmio estava voltando Jean-Pierre, já tendo entrado em algumas partidas como esta contra o São Luís de Juí. 2, né? Voltou jogos. No Grenal. Voltou no Grenal exatamente. E mudou a cara no jogo contra o São Luís. Então, ali começava a aparecer o desenho do time do Grêmio. E era um momento em que o Internacional havia definido, já com algumas partidas, o Edenilson como o centro naquela linha de 3 do time, né? E um time sem o D'Alessandro, porque jogava o Galhardo com o Paulo Guerreiro. E o que a gente debatia muito naquele momento, Baldasso, Maicá e Kleber, era exatamente isso. Ora, se passaram 2 meses, como é que nós estaríamos hoje fazendo, digamos, um exercício de imaginação, até se o futebol não tivesse parado, como é que a gente estaria lidando hoje com as escalações, por exemplo, da dupla Grenal, com o momento de cada um dos times? O que teria acontecido nesses 2 meses? Teria acabado o Campeonato Gaúcho, teria um campeão Campeonato Gaúcho, a gente sabe o que significa um título de Campeonato Gaúcho, não para quem ganha, a gente sabe o que significa para quem perde um título de Campeonato Gaúcho. Um dos dois estaria numa pressão muito grande nesse momento, ou os dois, porque o Caxias poderia ser campeão gaúcho. Nós já teríamos terminado a fase de grupos da Libertadores da América. Eu não sei, eu acho que o Internacional estava no encaminhamento. Tinha uma outra dúvida no time do Inter, que era a lateral direita também. O Rodinei vinha jogando, mas o Saravia tinha chegado e não se sabia quem ia ser o titular definitivo. Mas a tendência para o Internacional ela era muito interessante, porque o Inter vinha numa ascensão incrível. O Internacional tinha encontrado uma forma de jogar. Especialistas do Brasil inteiro dizendo que o Inter estava jogando quase que como o Flamengo. Então, eu primeiro lamento que não se pôde dar essa sequência e acho que o Internacional estaria numa condição bem interessante nesse momento. E tem outras coisas que dá para colocar nessa avaliação do Internacional na parada do Gauchão. É um renascer do Nonato, né, que no primeiro momento ficou perdido com as cobranças em termos de dinâmica de jogo do Kudê. Foi um jogador que teve dificuldade para se reposicionar, né, um jogador que perdeu o terreno e perdeu espaço no grupo. O Musto começava a deixar a ferrugem de lado depois da longa parada, né, e começava a mostrar algum valor. E tinha o Patrick, que perdeu o lugar no time titular por causa de uma lesão muscular, né? E o Bosquilha entrou muito bem, o Patrick vinha crescendo de produção. Eram jogadores que estavam crescendo de produção e também poderiam se transformar em boas alternativas para o Kudê na remontagem, né, e mudança de panorama durante o jogo. Eu acho que talvez o Internacional poderia até ter contratado nesse período. O Inter tinha um encaminhamento com o Campas lá do futebol colombiano do Tolima. O Internacional estava negociando de novo com o Servi do Benfica, o jogador argentino. Talvez pudesse ter chegado um desses, talvez pudesse estar jogando. É muito difícil imaginar, Benfica. E hoje possivelmente estaríamos aí disputando a 2ª ou 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, e já teríamos uma definição de primeiro turno da dupla Grenal na Libertadores da América. Teria passado a dupla Grenal. Ô, Maicá, faz esse exercício com a gente pelo lado do Grêmio, hein? Porque aquele momento em que... Estamos te ouvindo. Aquele momento em que o futebol parou, o Jean-Pierre, por exemplo, estava voltando com toda a força no time do Grêmio. Pois é, era algo que estava fazendo falta no Grêmio, né, Silvio? Eu lembro que o Grêmio acabou jogando os jogos com o Flamengo, com o Michael mais avançado, 4-1, 4-1, enfim, sem essa figura, né? Principalmente agora nessa virada de ano com a saída do Luan, o Jean-Pierre estava retornando, ele tinha o último jogo do Grêmio contra o São Luís, né? No domingo de manhã, já com portões fechados. O São Luís de Juí abriu um 2-0 surpreendente, assim, em 20 minutos, e logo o Renato já colocou o Jean-Pierre.
E o Jean-Pierre tinha entrado bem no Grenal também, quer dizer, não tão bem, mas enfim, entrou no Grenal. Lembro que o Michael estava sendo substituído todo jogo, acho que 5 jogos seguidos o Michael tinha sido substituído. Era uma mudança que estava acontecendo no Grêmio. Eu acho assim, claro, a pandemia, falando esportivamente, digamos assim, essa parada foi boa para o Grêmio e ruim para o Inter. Se a gente puder, né, teorizar isso, não querendo ser, enfim, descolado da realidade, né, não dando importância demais para o futebol, mas o Grêmio não estava num ano legal, o Grêmio não estava começando um ano legal, o Grêmio estava com dificuldades, teve dificuldades na final do turno contra o Caxias, né? Até o primeiro Grenal que o Grêmio vence 1-0 com o gol do Diego Souza, tem a questão da expulsão do Musto. O Grêmio jogou melhor o primeiro tempo, no segundo tempo não foi tão bem. Eu acho que a contratação do Thiago Neves não tinha sido uma coisa legal também. O Grêmio não estava encaixado, o Grêmio não estava legal, né? E vinha passando dificuldades, realmente. Teve dificuldades no Grenal que hoje se completa 2 meses, o Grenal da Libertadores. O Inter foi melhor, na minha opinião. Se alguém pudesse sair vencedor daquele jogo era o Inter, né? Teve 2 bolas na trave, enfim, o Grêmio teve uma chance com o Luciano, que foi fazer o que ele não sabe fazer, nunca fez na vida, e tentou fazer num Grenal de Libertadores, podia ter ganho o jogo. Então, assim, a projeção era, eu não sei, a evolução, acho que um caminho que o Grêmio estava tomando, não sei se vocês concordam, é que, invariavelmente, daqui a pouquinho o Grêmio ia ser obrigado a usar o PP junto com o Everton, ia ter alguma mudança ali na frente. Mas a gente tem que lembrar que o Renato é um cara muito conservador, né? Ele costuma mexer apenas em nomes, não em funções. Mas ia ser o Grêmio. Olha, era um começo de ano preocupante do Grêmio, a verdade é essa. Eu estava preocupado. Senhor. Mas naquele momento, com a volta do Jean-Pierre, uma ideia de time já estava colocada ali, com a saída de um dos volantes. E pela primeira vez, talvez o Michael perdesse realmente, Kleber, a posição para o Lucas Silva naquele momento. Era o que aparecia como alternativa do Grêmio, porque do meio para frente as questões já estavam mais ou menos colocadas. O Alisson é um jogador da extrema confiança do Renato pelo lado direito, lado esquerdo nem se fala, é o Everton, e o Jean-Pierre faria esse movimento na linha de 3 com o Diego Souza, quer dizer, parecia estar, a partir dali, desenhado realmente esse time do Grêmio. O Grêmio contratou o Vitor Ferraz, que entrou perfeitamente, se encaixou. Existia no Grêmio uma troca de posição entre o Cortez e o Caio Henrique. O Caio Henrique com pouca rodagem ainda no time, né? Mas era uma troca que se encaminhava. O PP e o Everton. O PP muito bem no Sul-Americano Sub-20, né? O jogador que voltou com ritmo de jogo e pedindo passagem. Essa era uma ideia de mudança de esquema do Grêmio, colocando PP e Everton para jogar junto, né? O Diego Souza deu uma resposta muito melhor que o Thiago Neves, e a grande dúvida que existia no Grêmio era, diante da boa chegada do Lucas Silva e da titularidade incontestável do Matheus Henrique, o que fazer com o Maicon e Thiago Neves, um jogador que tem um histórico vitorioso, né? Um cara que é responsável direto pela mudança de estilo do jogo do Grêmio e que é capitão da equipe como o Maicon, e outro que foi trazido para ser 10 e titular, mas que nas primeiras partidas aí não apresentou nada parecido com o que já tinha feito no Fluminense e no Cruzeiro, que é o Thiago Neves. Então são algumas questões que ficaram pendentes nesse recomeço do Grêmio. E o Maicon falou bem, né? A pausa fez muito bem para o Grêmio. Enquanto o Internacional começava a decolar, um time encaixado, e começou a assimilar e colocar em prática tudo aquilo que o Cudê teve muita dificuldade para colocar, principalmente por um calendário apertado, onde o Internacional teve 2 duríssimas provas, que foram aquelas partidas da pré-Libertadores, da seletiva, né? O Grêmio, essa pausa fez bem, o respiro fez bem para o Grêmio, só que esse respiro já está prolongado demais, né? O Grêmio, o gente Sim, ô Maiká. O Grêmio ia ter uma mudança uma mudança de função ali no meio, né? Porque com o Matheus Henrique e Maicon, quem sai mais é o Maicon, né? E com o Lucas Silva e Matheus Henrique, que a gente ia ver um Matheus Henrique diferente, com mais liberdade para ir à frente. E aí com o Jean-Pierre equilibrando. Acho que o meio do Grêmio com o Jean-Pierre, ele faz um leve giro rotacional, digamos assim. Né? Fica o Lucas Silva para trás. O Lucas giro Silva rotacional é bom. Faz um giro no eixo, assim, sabe? Aquela coisa. O Lucas Silva vem, o Matheus Henrique vai um pouquinho para a esquerda e o Jean-Pierre não é bem aquele jogador centralizado ali, né? Aquele armador próximo da área,
como a gente estava acostumado com o Luan. O Jean-Pierre é um jogador que cai mais pro lado... No Grêmio ele caía mais pro lado esquerdo, né? E muito próximo da linha do meio campo. Ia ser... Olha, eu estava rezando logo pela volta do Jean-Pierre. Infelizmente ele não pôde sair jogando o Grenal, porque para mim era a solução dos problemas do Grêmio. Não vai ser o Thiago Neves, principalmente agora com essa parada, né? E a questão física do Michael também já estava prejudicando o time. Era uma substituição certa em todo jogo. Ô Baldasso, eu te autorizo a usar como se fosse tua a expressão giro rotacional. Tá bom. Eu sou mau caráter, né? Eu uso várias coisas que não são minhas como se fossem minhas, né, cara? Mas tu vai usar essa aí? Boa! Acho legal isso. Acho legal. Isso aí é maravilhoso. Tô aqui para provocar, viu, Maiká? Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Fica à vontade. O que eu quero dizer... Pô, tô vendo o dólar aqui a 5,79. Aí já não dá para ficar tão à vontade. Dólar a 5,79. Tô lembrando lá do ministro da Economia, Paulo Guedes, que lá atrás, quando o dólar estava a 4,50, 4,60, ele dizia o seguinte: se chegar a 5 é porque o governo terá errado muita coisa, terá cometido muita besteira. Estamos em 5,79. Mas o que eu propus aqui foi exatamente esse exercício de imaginação, porque tudo parou há 2 meses. A gente não sabe como vai voltar. A gente não sabe quais as escalações serão colocadas em campo. A gente não sabe nem quando o futebol vai voltar e de que forma vai voltar. O que se imagina pelas últimas informações é que volte realmente em agosto. E se voltar em agosto, nós teremos agosto, setembro, outubro e novembro de futebol. 4 meses para realizar estaduais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. É que aí, Benfica, nós teremos dezembro, janeiro e fevereiro também, né? Se voltar em agosto, vai romper 2021. Ah, perfeito. Avança, então. Aí fica melhor, aí fica tranquilo. Aí não tem férias lá. Vai ser tipo a Copa João Avelange, né? E aí, já em 2021, vem na sequência os outros campeonatos, como os estaduais, Copa do Brasil. Então, nós vamos ter futebol de agosto de 2020, ainda no campo do exercício de imaginação, até dezembro de 2021, sem parar nunca. Eu quero ver a escala de férias do bairrista. Eu quero ver se o bairrista vai estar vivo até janeiro de 2021. Isso é que eu quero ver. Mas então, gurizada, a RBS TV anuncia que vem aí Libertadores da América e Mundial de Clubes. O momento em que o Inter foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes e o momento em que o Grêmio foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Larguei isso aqui e estou saindo. Esse momento em que vai ser transmitido o jogo... Sabe aquelas imagens antigas da TV com as faixas coloridas? Vai ficar assim durante 2 horas, onde era para ser transmitido o Mundial do Grêmio, né? Vai ser aquelas faixas coloridas que ficavam na tela da TV. Porque se anunciasse o Intercontinental, o Toyotão, aí tudo bem, né? Mas não me façam passar vergonha, pelo amor de Deus. Quantas datas foram anunciadas, Silvio? 4, né? Uma Libertadores e um Mundial de cada, é isso? Isso. Ah, ok. Não, porque se fosse Libertadores ia precisar de mais datas, né? Tem um clube que tem mais aí. Não vou falar nada. Beleza. Vou deixar que você se mate. Aproveita essa terceira data que tu precisa para a terceira Libertadores e coloca onde seria o Mundial do Grêmio, que não existe. Aí fecha certinho. Falando nisso, qual vai ser a Libertadores? Vai passar do Inter de 2010? Acho que é 2006, né? Do 2006? Ah, ok. Então, beleza. Aí a Libertadores do Grêmio não vai ter problema de imagem. A primeira, aquela deve ser em preto e branco ainda, não era? Ou já era TV colorida? Eu não vou mais responder para você, porque vocês estão me usando aqui nessa discussão inútil de vocês, e vocês estão me usando. Então eu vou ficar batendo papo. Kleber, vamos bater papo entre nós dois e deixa que eles se matem aí. Ô Silvio, a respeito desses jogos de brasileiros de gaúchos contra uruguaios, né? A final de 83 entre Grêmio e Peñarol é um jogo, olha, que é dedo nos olhos o tempo todo, né? É uma pauleira, né? É carrinho por trás, é chute no calcanhar.
olha, era difícil eu ficar em pé, não por causa do gramado, mas porque batiam de parte a parte, né? Foi um jogo onde tinha que ganhar na bola e ganhar no pau. Aliás, aquele campeonato do Grêmio, Renato de 83, foi expulso, né? aquele campeonato de 83 tem aquele jogo em La Plata, lá onde o Grêmio ou entrega a vitória ou apanha, né? Apanhou de qualquer jeito, né? Mas não sei o grau que ia ser a pauleira lá em La Plata. E o 3-3, que quase colocou em risco a classificação do Grêmio para a final, no final foi comemorado como um grande resultado. E eu queria também ter oportunidade, uma coisa que para mim eu tenho pouca lembrança, se Nacional e Internacional na final de 80 foi um jogo tão cheio de incidentes como foi Grêmio e Peñarol em 83, né? Porque naquela época a arbitragem agia de outra maneira, né? A chegada no corpo, o pontapé, o jogo desleal era permitido, né? E tudo, Libertadores é assim mesmo, né? Eu queria ver também, o Grêmio eu tenho um pouco mais de lembrança em relação ao jogo com o Peñarol. O jogo do Internacional, para mim, está um pouco mais dissipado, mas eu acho que também foi mais ou menos na mesma balada. Né? Eu acho que Grêmio e Peñarol foi mais duro, mas na decisão do Internacional, porque o Inter jogou a primeira aqui, 0-0 com o Nacional, 1980, o último jogo do Falcão no estádio Beira-Rio. Porque depois parece que teve um jogo estrela, alguma coisa assim, e depois o Falcão foi para Roma. E no segundo jogo, que foi lá em Montevidéu, que eu recordo, Kleber, é de uma briga do Mário Sérgio com o Jair. Tem esse lance, né? Tem esse lance. Uma bola que fica quicando em cima da linha e os caras do Nacional chegam de chuteira na cabeça do Jair. O Jair meio que se encolheu, ficou com medo de empurrar a bola para dentro. O Internacional perdeu um gol, acho que era primeiro tempo ainda, não? Mas essa briga eu acho que tinha a chance de sair na frente, né? Essa briga eu acho que seguiu no túnel, na ida pro vestiário dos dois. Tu sabia disso, Baldasso? Não sabia. Isso aí foi em qual jogo? 1980, decisão da Libertadores da América Inter e Nacional. O primeiro ou o segundo jogo? Não, o segundo, lá em Montevidéu. Uhum. Teria obrigado. Mário Sérgio e Jair. O Renato foi expulso, né, no jogo aqui no Olímpico. Depois que o Grêmio faz É verdade, Benfica, que o Inter poupou os jogadores dessa decisão porque tinha a decisão do Campeonato Gaúcho? Cara, eu não lembro disso. Eu acho que não. Acho que estava o time... Alguém me disse da Libertadores? Eu acho que estava o time inteiro lá, cara. É que nós temos... Vamos combinar o seguinte, nós temos uma realidade no Rio Grande do Sul para a gente colocar como é que funciona. O Rio Grande do Sul passou a dar valor para a Libertadores da América quando o Grêmio ganhou. Quando o Grêmio ganhou a Libertadores da América, a vida do Internacional era conseguir o título da América como o Grêmio conseguiu. Vamos combinar o seguinte, se o Internacional tivesse focado na década de 70 com o time que tinha na Libertadores da América, o Inter tinha ganho umas 2 ou 3, certamente. Desculpa, mas eu acho que não é tão barbado assim. Eu acho que o grande time da década de 70, rival do Internacional, era o Cruzeiro. E naquela época, os times brasileiros faziam a primeira fase no mesmo grupo. Então era o campeão e o vice do Campeonato Brasileiro contra o campeão e vice de outro país. E o Cruzeiro tinha mais experiência na Libertadores, né? O memorável jogo de 76, que o Internacional é campeão brasileiro de 75, e na retomada o Cruzeiro faz um 5-4 espetacular no Mineirão. A pior atuação da história de Figueroa. Exatamente, foi a revanche do Palinha, né? O Palinha teve o nariz destruído pelas cotoveladas do Figueroa. Lógico que os dois jogavam muita bola, mas a questão física fazia com que o Figueroa também se impusesse nessa questão do cotovelo, né? O cotovelo mágico, né? E fica dentro daquela questão da arbitragem, né? A arbitragem não era tão rigorosa, não tinha tantas câmeras, não era tão visível, né, a malandragem que o Figueroa cometia. E o Cruzeiro consegue a Libertadores de 76 eliminando o Internacional, consegue também em 77 na Libertadores, o Internacional conseguiu passar numa primeira fase que tinha o Corinthians no seu grupo, mas logo a seguir, na semifinal, para no Cruzeiro. Então o Cruzeiro era um adversário muito forte para o Internacional. E o Internacional aí em 80, sim, consegue se livrar do Cruzeiro, que já não tinha tanto poderio assim, chega na fase final, mas deixa escapar o título nessas finais contra o Nacional. Se alguém buscar aí a escalação, se alguém buscar a escalação do Internacional no último jogo, a gente já vai lembrar se poupou ou não algum jogador. Fala aí, Maiká. Viu como é, Silvio? O Baldasso foi passar um cachorro, o Kleber veio com informação e esclareceu tudo. Não tinha ganho 2, não ganhou nenhuma, porque não ganhou, perdeu, é isso. É só ter informação. E aí ele fica falando que a vida do Inter
foi ganhar a Libertadores, depois que o Grêmio ganhou. Essas são as agruras de ser o pioneiro, entendeu? Desbravar a América. A mesma coisa é a Copa do Brasil. O Internacional, com todo respeito, o Inter cagou para a Copa do Brasil a vida inteira. Em 2014, o Inter botou time reserva na Copa do Brasil. Eu vi, Baldasso. Eu vi que o Inter. Se o Internacional tivesse focado na Copa do Brasil, na sua história, tinha ganho 8 Copas do Brasil. Eu vi. Não me vem com palavrão aí, guri. Aqui não é permitido isso. Tem escatologias, mas eu vi bem, Silvio. O Inter não deu bola para a Copa do Brasil em 2019. Tanto é que o Sobs até saiu andando ali quando o cara não deu bola. Quando deu bola, foi para a final. Eu vou mostrar. Eu vou, pessoal, tomar um cafezinho aqui. Vou mostrar minha xícara para vocês. Está aparecendo aí, Baldasso? Não estou vendo. Aqui não estou vendo. Bonita. Essa é em tua homenagem aí. Tá aí, Baldasso? Não, eu não recebo a tua imagem aqui. Diz pro Edu botar a tua imagem para mim aqui. Ah, rapaz. Kleber, tá vendo? Tô vendo. Vocês estão vendo aí? Minha xícara azul, cara. Tô tomando um cafezinho com a minha xícara azul aqui. É o sistema, né? Sistema azul funcionando. Óbvio. Tá bom. Queria fazer uma pergunta pro Baldasso. Posso, Silvio? Pode, mas antes eu vou mostrar uma coisa pro Baldasso para desmascarar essa fraude que é esse rapaz, hein? Vou tomar um cafezinho aqui, ó. Dá para ver aí? Tá vendo, Baldasso? Flamengo, vermelho e preto. Com a minha xícara vermelha. Tá? Nem assim eles se entregam, ô Júnior Maicá. Pois é. O Baldasso é assim. Eu queria fazer uma pergunta pro Baldasso. Então, se o Inter tivesse focado nos campeonatos, tinha ganho 10 Libertadores, 15 Copa do Brasil, é isso? Não. A Libertadores, o Internacional focou depois que o Grêmio ganhou. Aí o Internacional foi atrás. Nos últimos 5 minutos, tu disse que na década de 70 tinha ganho 2 Libertadores e que se o Inter desse bola para a Copa do Brasil, tinha umas 8 já. Mas a Copa do Brasil é uma competição menos importante. A Copa do Brasil é um pouquinho mais importante que o Campeonato Gaúcho. Ela passou a ser importante por 2 motivos. A Copa do Brasil passou a ser importante por 2 motivos. Primeiro, porque o Campeonato Brasileiro virou uma porcaria com pontos corridos, virou chatíssimo. E segundo, que justamente por isso a TV começou a injetar mais dinheiro na Copa do Brasil. Agora, como competição, é que os gremistas juntam os títulos brasileiros e da Copa do Brasil para dar um número de títulos nacionais. Isso é um absurdo. Um campeonato brasileiro vale 10 Copa do Brasil. Eu não ganho um campeonato brasileiro há 40 anos e tenho a mais que o Grêmio ainda por cima. Então, não faço essa comparação. Kleber Grabowska. Estou com a escalação do Inter aqui, Silvio. Então diga pra gente. Deixa eu aqui, atenção... Gasperim, João Carlos, Pastor, Galvão, Beretta, pode ser? Ou Cláudio Mineiro? Batista, Falcão, Jair? Não, o segundo jogo contra o Nacional, lá em Montevidéu. Tá. Um momento aqui. Beira-Rio. Aí, Nacional 1-0. Ok. Isso. Gasperim, Toninho, Mauro Pastor, Mauro Galvão, Cláudio Mineiro. Batista, Falcão e Jair, Chico Espina, Adilson e Mário Sérgio. E o técnico, né, o Wendel Andrade. Aí não tem 80... Não tem o Bira? O Bira já tinha embora? Não, o Bira ainda, acho que ainda estava, mas o Adilson se ocupou das partidas. O Adilson, nesse campeonato, ele está com uma campanha espetacular. Eu acho que ele faz 3 gols no jogo contra o Vélez Sarsfield. Ele se transformou em titular nesse time do Internacional. Acho que ele virou titular. O Valdomiro já saiu do Internacional na virada de 79 para 80. E ele saiu, ele foi para o Milionários, né? O Inter tentou um tal de Adavilson, que se destacou no Campeonato Brasileiro defendendo o misto. Jogou o Adavilson? Entrou no lugar do Chico Espina. O Adavilson... A diferença é que o Jair jogou o jogo de ida no Beira-Rio. Sim, mas nesse aí ele estava na reserva? Ele entrou durante o jogo. Quem? O Jair. Não, ele saiu jogando. No Beira-Rio ele saiu jogando. Não, segundo jogo. O segundo jogo ele não entrou, pelo que está aqui. Consta. Não, jogou sim. Jogou? Foi na briga com o Mário Sérgio. O Adavilson, esse era um ponteiro direito, se não me engano era de Cuiabá, cuja virtude maior era o chute forte e a cobrança de falta. Aí ele foi contratado pelo Internacional. Mais ou menos na época desse centroavante, o Adilson, que também veio para o Internacional. Aliás, o Adilson, os dois eu tenho a impressão que vieram em 78 para o Internacional. O Adilson já estava naquele título lá de campeão gaúcho do Internacional com o Cláudio Duarte. Tem uma diferença aqui que o... E é incrível, Jair... só para completar, é incrível,
os dois morreram em acidentes automobilísticos. A diferença aqui é que no primeiro jogo tem o Tonho no meio de campo, né? É isso, Sim. né? Sim. O Tonho que não joga, e no jogo da volta o Jair está colocado colocado no meio campo aqui, não sei qual foi a posição dele. Então era isso, era o time titular do Internacional. E o Toninho, esse lateral direito, era um volante que jogava muito, que eu disse que ele sempre era usado no meio-campo do Internacional, como primeiro volante, como segundo volante, e essa partida jogou de lateral direito. Baldasso, era time titular, Baldasso. Não, pode ser. É que eu ouvi que não se dava... Ele já ia passar mais no cachorro, Silvio. Tá aqui, que não se dava a mesma atenção. Ele já ia passar o cachorro. Tanto que, vamos combinar, ninguém ficou em depressão, nenhum colorado sentiu o fato de não ter ganho a Libertadores da América. A Libertadores da América era uma competição menor, gente, era menor. Aqui no Rio Grande do Sul, ela passou a ser uma competição maior quando o Grêmio ganhou. Isso aí é da história do futebol do Rio Grande do Sul. Aí sim, aí o Internacional foi atrás, teve aquela grande decepção lá em 89, quando perdeu a semifinal para o Olímpia, até que depois começou a emendar, ganhou uma, ganhou duas, aí nesse milênio agora. Muito bem, esse é o Bairrista FC, com o Baldasso, com o Kleber, com o Júnior Maicá, com a RDC TV, nos canais 24, 524 da NET, nas plataformas da RDC TV, plataformas digitais também do Grupo Bairrista, live de todos os dias que apresenta um tema de casa para Fabiano Baldasso, Ivete Sangalo ou Cláudia Leite? Ivete Sangalo. A Cláudia Leite ela tem o seu talento, mas ela é um segundo plano, assim. É um segundo plano. Mas não tem nenhuma dúvida. Estou aqui para provocar, Júnior Maicá. Marília Mendonça ou Nayara Azevedo? Fácil, não sei distinguir o rosto delas, infelizmente. Agora entrou. Kleber, agora entrou a parte intelectual do programa, nós temos que respeitar, viu, Kleber? Não é isso. A outra eu não sei quem é. Então eu vou de Marília Mendonça. Muito bem. Kleber Grabowska, então. Não está presente. Teve que dar Se mandou. Teve que dar uma saída de 2 minutos. Acho que ele está procurando algum livro, alguma coisa. Não gostou do tema de casa? Então responda, Fabiano Baldasso. Pagode ou sertanejo? Pagode. Depende de qual sertanejo nós estamos falando. Eu sou fã de Tonico e Tinoco, Milionário José Rico, Chitãozinho e Chororó. Sou fã do começo da explosão sertaneja na virada dos anos 80 para os anos 90. Gosto muito de Leandro Leonardo, gosto muito de Zezé de Camargo e Luciano. Mas isso que tem aí hoje não me interessa. Baldasso. E o que tu acha, Maicá? Fala. Eu queria fazer uma pergunta para o Baldasso, se em algum momento ele chega na casa dele assim e liga o rádio, assim, bota ou liga essas caixas Bluetooth, assim, e bota a música para ouvir. Boto. E eu vou dizer para vocês o que eu tenho ouvido, eu e a minha mulher. Nós temos ouvido muito Belchior e música popular brasileira nordestina como um todo. Alceu Valença, Zé Ramalho, Novos Baianos. Nós temos ouvido só isso. Baldasso é craque, não tem jeito. Quando eu quero ficar bravo com ele vem com essa do Belchior e eu fico feliz. Belchior é o nome mais subestimado da história da música popular brasileira. Belchior sempre andou à margem da celebrada música popular brasileira, sendo que ele era para ser um artífice, um cara de ponta da música popular brasileira do seu tempo. Kleber Grabowska abandonou o programa, né? Não gostou desse papo musical. Eu acho que foi quando eu perguntei sobre a Nayara Azevedo. Acho que foi aí que ele se mandou. Foi um pouquinho antes, Silvio, que agora o Kleber trabalha em 15 rádios ao mesmo tempo, daí ele está ocupado agora. Alguma coisa tem. Está fazendo um comentário? No mínimo é isso. Muito bem. Alguma coisa para recomendar hoje aí, Baldasso? Cara, eu tenho visto muitas séries, cara. Tu sabe que para mim a grande coisa de ter um tempo a mais para fazer as coisas é conseguir ver aquilo que todo mundo sabe que é bom, que a maioria viu e que eu não tinha visto ainda. E me sentia culpado por isso. Por exemplo, a minha mulher e eu, nós não tínhamos ainda visto Breaking Bad, que possivelmente seja uma das maiores séries da história. Fantástico. Então nós pegamos assim, em 2 semanas nós matamos Breaking Bad. Tem uma outra série que não é nova também e que a gente está vendo agora, que é Vikings, que é muito legal. Nós estamos vendo muita série, muita série. Muito bem. Sexo, nem pensar. Não, sexo... Cara, Benfica, eu cortei a grama ontem aqui em casa e eu não consigo caminhar
de tanta dor no corpo que eu tô, cara. Eu não tenho... Tu acha que sexo eu teria condição de fazer na minha vida? Mas esquece isso, cara. Kleber, onde é que tu foi, Kleber? Um dos meus 18 empregos aí estão exigindo uma atenção, pedir 2 minutos para resolver um probleminha aí, mas já está resolvido. Silvio, Se diga, Kleber. Selecionei aqui do meu livro Recados da Bola, essa foto aqui que eu acho sensacional. Atenção. Põe na tela para mim aí que eu não estou te vendo, Kleber. Olha, quem é que está aqui, cara? Eu não estou conseguindo identificar. Newton Santos tomando café com a família. Olha a simplicidade das coisas, né? É bem diferente do que a gente vê hoje, né? Nossa Senhora. Isso aí é maravilhoso. E tu tá falando do lateral esquerdo que foi campeão em 58 e foi campeão em 62, campeão mundial. E impressionante, ele já tinha 37 anos de idade como lateral esquerdo da seleção brasileira em 62. O Newton Santos só foi... Ele jogou... Eu tenho a impressão que ele jogou na seleção brasileira a partir do Mundial de 50, Kleber. Ou de 50, 54. Aí ganhou em 58 e ganhou em 62 quando já tinha 37 anos. Se eu não me engano, ele tinha uma bronca com o Flávio Costa, que era o técnico da seleção de 50, mas 54 com certeza. E outro mérito do Newton Santos é que ele é mais ou menos o descobridor do Garrincha, né? O Garrincha foi testado contra ele, o Garrincha foi muito bem no treino do Botafogo, aí o Newton Santos deu a aprovação, pode contratar o rapaz aí, no fim virou padrinho do Garrincha, né? Compadre do Garrincha. Né? E cuidou do Garrincha. E essa história, a gente já contou aqui, né, Maica? Essa história é interessante, porque o Garrincha era um índio, cara. Ele era de uma cidade chamada Pau Grande. Olha o nome da cidade. Olha a responsabilidade que ele carregava. Olha a responsabilidade que esse homem carregava. E dizem que ele fazia ajuda à cidade, né? E aí levaram um treino... Levaram ele para fazer um treino no Botafogo, mas o Garrincha jogar em Pau Grande ou jogar no Rio de Janeiro, no Botafogo, para ele era a mesma coisa. Né? E aí, no primeiro tempo, jogando no time reserva, ele enfrentou, que era na época do coletivo, o Newton Santos no time titular. Ele deu um banho de bola no Newton Santos. E reza a lenda que o Newton Santos, no intervalo, disse: contrata esse cara logo, porque eu não quero mais enfrentar ele nos treinamentos e nos coletivos aqui. Tal era a qualidade do Garrincha, que surpreendeu todo mundo, porque surgiu aquele cara de uma hora para outra, cara. Silvio? Oi? Não há tempo para mais nada. Chegamos ao nosso final de jogo. Muito bem. Então, o Baldasso, o Cacalo, estou lembrando do Cacalo. Grande abraço para o Cacalo. Baldasso, Kleber e o Júnior Maicá vão para o descanso, vão para o chazinho, vão para o almoço e a gente volta amanhã com o Bairrista FC.